Lembra que nós já conversamos sobre vários personagens bíblicos que tiveram situações que, ao seu modo de ver, parecia impossível de se resolver. Semana passada nós falamos um pouquinho sobre Moisés. Imagina você chegar no meio do mar, em cima do Mar Vermelho, guiando 1 milhão de pessoas, lá atrás aquele poeirão do Egito, do exército chegando, e imagina o que você faria numa situação como essa. Ou nós lembramos de Daniel, não é? Que estava lá perante o rei mandou um decreto e disse, olha, se vocês não se curvarem, vocês serão mortos, jogados na fornalha. E eles ficaram firmes, sabendo que se fosse da vontade de Deus os livrar, Deus os livraria. Se não fosse, eles não teriam problemas, eles não iriam se prostrar perante o rei. Mas, e eu não sei você, eu não conheço sua vida, talvez você está passando por uma situação onde aos olhos humanos pareça impossível. Olha, pastor, minha empresa lá, né, cada dia que passa um facão diferente. No meio da crise, não é, várias dificuldades, eu vendo as mesas assim do lado ficando vazias e eu não sei mais o que fazer. Talvez você está com alguém na sua família com uma situação de saúde, ou alguém que você ama muito. Olha, eu conheço essa pessoa, eu sei, né, o quanto eu amo muito essa pessoa, mas ela está passando por um problema de saúde, eu não sei o que fazer. Ou sua família, seu casamento, não é? Ou mesmo até mesmo o desejo de casar. Né? Olha, tenho tanto desejo de casar e parece impossível, Deus. Né? Cada hora que eu penso nisso vem um problema diferente. Mas a gente começa a olhar sobre o poder de Deus e a forma como Deus guiou e trabalhou na vida dos personagens bíblicos. Isso nos anima, porque saber que existe um Deus que cuida de nós. E o meu alvo, estudando um pouquinho sobre a situação de Neemias, nós já também estamos recapitulando e lembrando que Neemias estava trabalhando para o rei Artaxerxes. Enquanto ele estava trabalhando, vieram alguns dos seus irmãos e disseram, olha, a cidade de Jerusalém está toda destruída. E o rei já tinha feito um decreto dizendo, olha, nós não vamos investir nessa cidade e não adianta. E nós já vimos no capítulo 1 que Neemias chorou, orou, e depois ele começa a ter algumas atitudes. E meu alvo nesta noite é nós completarmos o estudo. Semana passada nós falamos sobre as atitudes de Neemias diante do impossível, que nós também podemos ter. A primeira atitude foi demonstrar uma atitude correta diante dos homens. Então no versículo 1, capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Então, no versículo 6 também nós já lemos, e a rainha estava junto com ele, quando ele conversou sobre a necessidade de poder sair do seu trabalho para poder cuidar dos seus irmãos. Então ele esperou o tempo certo para apresentar a sua necessidade perante o rei. E muitas vezes nós estamos coisas diante do impossível e queremos resolver tudo o mais rápido possível. Não temos a paciência necessária. Muitas vezes Deus quer trabalhar conosco durante o período de crise. Deus quer que nós confiemos mais nele. Deus quer que nós sejamos mais perseverantes. E é importante, Neemias esperou o tempo certo. Como nós vemos em Neemias capítulo 1 e em Neemias capítulo 2, os dois versículos 1, a diferença foram de 4 meses, desde que ele soube da notícia até quando ele foi falar com o rei. Será que nós teríamos 4 meses de espera? E enquanto esperamos, oramos a Deus e pedimos sabedoria para poder falar no tempo certo, no momento certo, na hora certa? Então, Neemias teve a atitude correta diante do rei. Versículo 2, ele foi sincero com o rei. Ele colocou a situação, não é? Versículo 2 diz, o rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza de coração. Então temi sobremaneira. E o versículo 3 diz, ele respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem portas consumidas pelo fogo? O Neemias colocou o problema com sabedoria. Ele tomou cuidado com as palavras. Ele pensou muito bem ao falar. Com certeza, se o rei soubesse, olha, Jerusalém está
detonada, está acabada a cidade de Jerusalém, com certeza o rei colocaria empecilhos para que ele pudesse ir. Mas por usar a expressão, olha, os sepulcros do meu pai, a cidade dos sepulcros do meu pai, isso fez com que o rei considerasse e permitisse a ida dele. Ele teve cuidado quando falou, ele prestou atenção, não é? Versículo 5, ele demonstrou clareza nos seus propósitos. Então, o versículo 5 diz, e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se teu servo acha mercê em tua presença, pede que envies ajudar a cidade dos sepulcros do meu pai, para que eu a reedifique. Ele deixou bem claro, olha, eu gostaria de sair do serviço real, como copeiro do rei, para ir reedificar a cidade do meu pai. Isso com certeza foi alvo de um planejamento, de uma estrutura. Imagina só se o rei chegasse para você e me dissesse, olha, o que você deseja? Imagina talvez se diante do impossível, você tivesse a pessoa que está se opondo a você, ou o problema viesse a solução. Qual seria a sua resposta? Neemias sabia exatamente qual era a resposta. Olha, já está tudo organizado. Eu vou lá, eu vou reedificar, eu preciso das cartas, eu preciso de autorização, eu preciso das madeiras para edificar, o povo não tem dinheiro. Então tudo isso foi solicitado por Neemias, por ter planejado da maneira correta como resolver o problema do povo. Isso nos ajuda a pensar que muitas vezes Deus abre portas, a gente está num grande problema, temos a resposta, muitas vezes a gente não sabe nem o que fazer. O que eu faço agora? Fico ou vou? Né? Há um planejamento, não há. Nós como pastores muitas vezes organizamos eventos e atividades, não é? E muitas vezes a gente fica orando muito por um projeto. E quando o projeto abre as portas, você sabe o que fazer, como fazer, onde fazer? São atitudes importantes que Neemias e o tempo de oração com ele ajudou para que ele pudesse organizar da maneira correta. A atitude correta perante as pessoas. Tome cuidado, muitas vezes no meio do caos ou do impossível, a gente acaba ficando agressivo com as pessoas. Eu não gosto daquela pessoa. É ela que está enterrando o meu projeto. É ela que está atrapalhando a minha vida. É ela... Não, tenha a atitude correta. Não é? Converse com as pessoas. Entenda o propósito. Para que você consiga passar pelas situações do impossível. E a segunda atitude de Neemias, ele teve uma atitude correta, que é o que nós vamos tratar hoje, diante de Deus. É importante nós pensarmos sobre isso, porque a tendência quando tem um problema, qual que é? Arregaçar as mangas e dizer, bem, o que eu tenho que fazer? Quais são as atitudes que eu devo ter? Mas o que a gente percebe é que Neemias levou em oração, buscou a orientação de Deus antes de entrar na dificuldade. Talvez você vai dizer, pastor, mas você está me falando que a situação diante do impossível pode acontecer comigo? Pode. Mas o que a gente precisa ter como cristão em mente é uma vida de oração. Não são momentos de oração. E essa é uma dificuldade, um treinamento que nós como cristãos precisamos ter, de sempre estarmos na presença de Deus, de sempre conversarmos com o Senhor. 2 Coríntios 5, versículo 17 diz, em tudo, orai sem cessar. E esse é um texto interessante e importante, porque muitas vezes, 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar. E é importante nós, como cristãos, pensarmos que a vida do cristão não é marcada por momentos de oração, mas por uma vida de oração. Então, antes que os problemas ocorram, se você já tem uma prática de oração, uma constância de oração, isso vai te ajudar para que você saiba que não importa a dificuldade, não importa o impossível que ocorra, mas o seu relacionamento com Deus está bem para que você consiga vencer aquela situação. Muitas vezes a gente fala, pastor, mas eu estou com esse problema grande, eu preciso da ajuda de Deus. É importante nós buscarmos a Deus. Mas uma vida de oração vai te ajudar a você saber que você tem um Deus que te ajuda. A você depender do Senhor e esperar dele a resposta correta. Capítulo 1, versículo 11, nós já lemos, mas o texto diz, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam em temer o teu nome. Concede que sejamos bem-sucedidos hoje o teu servo e dá mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. O que nos parece aqui no texto é que essa não foi uma oração específica
Mas dá a entender que cada momento ou cada situação que Neemias ia trabalhar, ele buscava o Senhor e falava: Senhor, me ajude no dia de hoje. Hoje eu vou servir o rei, eu estou lá para fazer o serviço que o Senhor me colocou para fazer. Então parece-nos, e aqui indica até mesmo uma situação de oração constante. E quando nós lemos todo o livro de Neemias, por 12 vezes, Neemias conversou com o Senhor. Neemias era um homem de oração, que estava constantemente na presença de Deus. Não só buscar no momento das dificuldades, mas uma constância de oração. Em 1 Reis, capítulo 18, versículos de 41 a 46, eu convido você a abrir sua Bíblia. 1 Reis, capítulo 18, versículos de 41 a 46. É um texto interessante que fala sobre o profeta Elias. Elias era um homem de Deus, que havia acabado de resolver um grande problema, de entrar numa grande dificuldade. 1 Reis, capítulo 18, versículos de 41 a 46. Ele acabou de participar daquela guerra contra os profetas de Baal, não é? E ele, depois de orar e Deus mandar fogo do céu e aquele sacrifício ser consumido, no versículo 41, Elias diz para Acabe: come, sobe, come, bebe, porque já se ouviu o ruído de abundante chuva. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 1, Deus já havia falado para Neemias dizendo o seguinte: muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, apressa-te, Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Deus havia prometido: vai vir chuva sobre a terra. E se eu não me engano foram 3 anos de seca, 3 anos sem chuva. E justamente Deus chegou para Elias e falou: olha, confia em mim, vai vir chuva. No meio do caminho, como eu expliquei, aquela situação dos profetas de Baal. Mas depois daquilo, Elias chega para Acabe e falou: olha, seguinte, volta lá para o seu palácio e fica tranquilo que está vindo a chuva, tudo bem? E o que Acabe faz? Vai comer. Só que o que Elias faz? Ele sobe em cima do monte. E ele se prostra, versículo 42. E ele ora ao Senhor e pede para o Senhor: Senhor, realmente dá chuva. E depois daquela oração, ele chama o moço dele, não é? Que era comum os profetas terem jovens que o acompanhavam, e falou: faz um favor para mim, vai lá no outro monte e vê se tem alguma chuva. E o jovem foi lá, né, como servo, olhou, voltou para Neemias e falou assim: rapaz, olha, está tudo seco, na mesma coisa, sem nenhuma novidade. Neemias, faz um favor para mim, volta lá novamente, vê se tem alguma nuvem. Neemias, tá? Elias e Neemias, não vai dar certo isso. Elias chegou para o moço, segunda vez: moço, volta lá, olha direito, você tem certeza que não tem nenhuma nuvem? E ele vai, e volta e olha, nuvem nenhuma. Mesma situação, mesma seca dos 3 últimos anos. E o texto no versículo 43 fala que ele foi lá 7 vezes. Aí você fala: que persistência. Primeiro eu fiquei pensando, imagina como é que ficou a cabeça do moço, né? Imagina ele chegar lá, né? Então, senhor Elias, olha, eu já fui lá, eu já olhei, e ó, nada. E Elias: então vai lá mais uma vez, talvez você não viu direito. E no versículo 44 diz que na 7ª vez, ele disse: olha, parece que levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Gente, 3 anos sem chuva, e aparece uma nuvem pequena lá. Mas Elias sabia que aquela era a resposta de Deus. Depois de 7 vezes, depois de ser persistente, ele falou: então agora corre lá para Acabe, avisa que está vindo o temporal e vai alagar tudo. Então que ele pega as coisas dele, ele vá para o palácio de Jezabel, e aí agora vai vir chuva pesada, bastante chuva. E é isso que acontece no versículo 44. Agora é interessante, no versículo 46 diz: a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Deus dá um poder aqui para Elias, para ele sair correndo mais rápido do que a carruagem do rei. E ele conseguiu se livrar da grande chuva. Mas o que a gente aprende aqui é justamente
a persistência na oração. Irmãos, nós precisamos parar de orar somente nos momentos quando as dificuldades aparecem. Nós precisamos parar de limitar o nosso relacionamento com Deus a poucos momentos e ter uma vida de oração. E é isso que nós aprendemos com Neemias. Neemias teve essa atitude antes da situação acontecer. Mas não só antes. Elias orou durante o problema. Vamos voltar lá para Neemias capítulo 2. Neemias capítulo 2, versículo 4. Neemias capítulo 2, versículo 4. Então ele orou antes, ou seja, tinha uma vida de oração e continuou orando durante o problema. Olha só o que aconteceu. Disse-me o rei, que me pedes agora? Então o que Elias fez? Neemias fez, então orei ao Senhor dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei e se o teu servo achar mercê em tua presença, peço-me que envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Não é aquele tipo de oração, né? Falou, rei, espera um pouquinho aí, né? Ó Deus dos céus, o que eu falo agora? A gente poderia dizer que fosse uma oração relâmpago. Você já teve uma situação assim? Onde você tem um grande problema e na hora você fala, Deus, o que eu faço? Você não falou com sua boca, mas você estava ali com seu coração, esperando do Senhor a força e a sabedoria necessária para poder resolver aquela situação. Irmãos, Neemias poderia falar assim, agora eu tenho o rei na minha mão, o rei me deu todos os poderes, deixa eu resolver. Mas a gente vê o destaque dizendo, olha, rei, eu orei ao Senhor, eu busquei o Senhor. Parece simples, mas cada decisão, eu creio que a gente tem que entender que cada decisão que nós tomamos é uma decisão espiritual. Cada decisão que você toma não deixa de ser uma decisão espiritual. E nós precisamos da ajuda e da graça de Deus para qualquer decisão que nós tomarmos. Aí você vai me dizer, mas pastor, então a roupa que eu vim hoje, né, que eu separei para poder vir aqui ao culto, é uma decisão espiritual? É uma decisão espiritual. Você tem que levar Deus em consideração. E você deve olhar para a sua roupa e perguntar, Deus, o que você quer de mim? O que eu vou utilizar? O que eu vou demonstrar com a roupa que eu estou tomando? Talvez você está lá na sua empresa e chega um bolo de trabalho e seu chefe falou assim, eu quero para o meio-dia. A nossa decisão muitas vezes é de responder, a nossa decisão muitas vezes é de tomar uma atitude que não agrada a Deus. Mas naquele momento a gente tem que orar ao Senhor e falar, Deus, o que você quer que eu responda? Talvez no meio de um conflito, você está dirigindo seu carro, alguém vem lá, atravessa no meio da rua, bate do seu carro. Qual é a nossa atitude imediata? Deixa eu provar que ele está errado. Deixa eu sair daqui, agora ele vai ver com quem que ele mexeu. É a nossa atitude normal, viu, gente? Espero que não seja só a minha, né? Mas algumas vezes a gente está tão nervoso que a gente quer resolver aquilo. Ou quando alguém fala mal da gente. A gente tem que resolver, eu tenho que provar. A gente precisa orar e falar, Deus, o que você quer que eu fale? Como você quer que eu resolva? E é importante a gente buscar o Senhor mesmo nesses momentos, mesmo no meio das dificuldades. Irmãos, Neemias viu o Senhor, ou conversou com o Senhor antes do problema, durante o problema e depois do problema. Abra em Neemias capítulo 2, versículo 8. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeiras para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa que deveria alojar-me. E o rei me deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Sabe qual é um grande problema nosso? É a ingratidão. Deus tem feito maravilhas no nosso meio. Deus tem respondido orações. Deus tem cuidado dos seus filhos de tal forma que a gente poderia ficar aqui a noite toda só olhando para cima e agradecendo ao Senhor. Mas sabe qual é a grande dificuldade? Nós não reconhecemos muitas vezes que Deus está trabalhando. Nós não reconhecemos que Deus tem respondido às nossas orações. Quando tem um problema, Deus, me ajuda, por favor. Eu estou com esse problema aqui, parece nem sempre como a gente gostaria. Talvez diante do impossível, a resposta do Senhor vai ser não.
Mas sabe, não importa a situação, a gente tem que olhar para Deus e falar assim, Deus, o Senhor tem um plano na minha vida. Eu não consigo entender cada detalhe. No caso de Neemias, a gente viu aqui a resposta de Deus, exatamente como ele pediu. Falou, Deus, me dá o suprimento necessário, me libera para eu poder fazer. E Deus respondeu de uma maneira positiva. Mas a pergunta é, se Deus responde de uma maneira que nós não gostamos? Que não é exatamente o que nós gostaríamos? Aí a gente realmente vai precisar aprender a poder ser grato ao Senhor, mesmo quando as coisas não andam como nós gostamos. Eu tenho lutado muito isso com o meu ministério, porque como pastor, a gente sempre quer todo mundo muito bem com Deus, com tempo de oração, com tempo devocional. Mas Deus tem me ensinado, ou vamos pensar, tem tentado me ensinar, porque algumas vezes eu esqueço, que é Ele quem faz a obra, no tempo dEle e no momento dEle. E muitas vezes a gente quer empurrar a obra de Deus e falar, Deus tem que ir do jeito... Não, calma, eu estou trabalhando. Agora eu não sei qual é a área da sua vida que você tem um grande impossível. Talvez, como eu falei, seja algumas das áreas que eu falei. Mas o que eu quero desafiar você é, converse com o Senhor, tenha uma vida de oração. Não se limite a 20 minutos de oração, que é o que nós temos aqui. A 30 minutos de oração. Mas comece seu dia orando, lembre de orar. E não faça orações mecânicas, né? Ah, Deus, tu sabes tudo. Ah, Deus, né, aquela reza pelo alimento. Mas tenha prazer em entrar na presença do Senhor. Tenha alegria de poder conversar com o Senhor. Tenha alegria de poder agradecer pelo que Ele é e pelo que Ele faz. E se nós tivermos essa atitude, nós teremos a mesma atitude de Neemias diante das dificuldades. E será muito mais fácil nós enfrentarmos as dificuldades. Sem Deus, a gente nem tem esperança. Mas com Deus, a gente tem alguém que a gente pode confiar. E falar para Ele, olha, eu não sei quais são os seus planos. E nem sempre Ele vai responder o porquê que Ele está agindo daquela forma. Mas eu confio no Senhor. Se o Senhor me ensinou que a Tua palavra, a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, eu vou confiar no Senhor. Que a gente tenha essa atitude diante das grandes dificuldades. E que o Senhor nos ajude a orar antes, durante e depois. E sermos gratos ao Senhor pelo que Ele tem feito por nós. Eu convido você a baixar a sua cabeça, nós vamos orar. Agradecendo a Deus. Converse com o Senhor. Eu não sei qual dificuldade que você está passando. Se é saúde, se é família, se é emprego, condição financeira, se é relacionamento, eu não sei. Mas nesse momento você pode conversar com o Senhor e se ela abrir o seu coração para Ele, falar, Deus, me ajude a poder ter uma atitude correta perante o Senhor. A oportunidade de poder viver na Tua presença. Obrigado pelo Teu Santo Espírito que nos fortalece. Muitas vezes nós estamos em situações onde não vemos esperança nenhuma, mas nos ajude a poder perceber a Sua presença. E que, ó Deus, a oração constante nos ajude a poder relembrar que o Senhor sempre está presente, o Senhor sempre está ouvindo as nossas orações, e que a gente possa buscar no Senhor a resposta e sermos gratos pela resposta que o Senhor nos der. Ajude, ó Deus, se tem algum irmão que está passando por um impossível aqui. Cremos que o Senhor é o Deus do impossível. Cremos que o Senhor é o Deus que muda o coração de reis. Cremos que Tu és o Deus forte e pode agir com poder na vida de cada um dos irmãos aqui. Mas, ó Deus, nos ajude principalmente que enquanto esperamos, que confiemos no Senhor. E que o Senhor possa fazer a obra e que nós possamos esperar a Sua resposta. E que tudo que fizermos seja para honra e glória do Senhor. Obrigado, Deus, por essa noite. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer pela sua presença. Deus abençoe. E esperamos vocês no próximo domingo, às 9h30 da manhã no EBD e 10h45 no culto às 18 horas. Deus